galera do Top Militares, voltamos aqui comigo, professor Caio Martins, para continuar a nossa sequência de aulas agora falando sobre estados físicos. Então nesse momento a gente vai estudar a troca dos estados físicos, a mudança dos estados físicos. Ó, vou fazer um desenhozinho aqui, dou um corte para já a gente se encontrar, tá bom? Então segura aí rapidão. Voltei, galera, olha só. Fiz o desenhozinho aqui, nossos 3 estados físicos e com as alternâncias entre si, tá? Olha só, a primeira coisa que a gente vai ver, primeira alternância, primeira mudança de estado físico que a gente vai ver, ó, do sólido para o líquido. Qual é o nome desse processo? O nome desse processo é fusão. Então, quando a gente pega um sólido, uma pedrinha de gelo, e a gente deixa essa pedrinha de gelo ali em cima da bancada, em cima da pia, esse cara ele ganha energia, ele ganha calor, e aí ele passa para o estado líquido. E aí a gente dá o nome a esse processo de fusão. Quando a gente sai do líquido para o gasoso, a gente dá o nome a esse processo de vaporização. Vaporização. Show? Por quê? Olha só. Mas, professor, eu vi isso aí em algum momento com outro nome, né? Você viu. Você viu. E é por isso que eu vou colocar isso aqui, ó. Um asterisco, porque a gente vai falar disso já, mais pra frente, daqui a pouco. Então olha só, e quando a gente passa do estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo líquido, a gente dá o nome a essa troca de sublimação, certo? Então olha só, do sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização. Do sólido para o gasoso sem passar pelo líquido, sublimação. Então temos os nossos nossas três primeiras mudanças de estado, as nossas 3 primeiras alternâncias. E agora a gente vai fazer o caminho inverso. A gente vai voltar. Ou seja, a gente vai pegar do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido, assim como do gasoso para o sólido direto, sem passar pelo líquido. Então olha só. Do gasoso para o líquido, eu tenho 2 nomes, eu tenho 2 condições. Ou esse cara pode ser conhecido como condensação. Então isso aqui pode ser chamado de condensação ou de liquefação. Então o processo do gasoso para o líquido ele pode ser chamado de condensação ou liquefação, sem problemas, né? E do líquido para o sólido a gente chama de solidificação. Solidificação, tá bom? E aí quando a gente vai do gasoso para o sólido sem passar pelo líquido, aí a gente dá o nome de resublimação. Tá bom? Então olha só, do sólido para o líquido, fusão, do líquido para o gasoso, vaporização, do sólido para o gasoso sem passar pelo líquido, sublimação. Voltando, gasoso para o líquido, condensação ou liquefação, do líquido para o sólido, solidificação, e do gasoso para o sólido sem passar pelo líquido, ressublimação. E aí, ó, eu vou aumentar teu nível. Eu vou jogar teu nível lá nas estrelas, lá em cima. Por quê? Porque eu vou te dar um bisuzão, uma coisa que vai te jogar muito para cima, muito mesmo para cima. Olha só. Quando eu saio do estado sólido para o estado líquido, eu preciso ganhar energia. Eu preciso ganhar energia. E se eu ganho energia, esses processos, tanto do sólido para o líquido, como do líquido para o gasoso, ou do sólido direto para o gasoso, eles têm um nome. Eles são processos endotérmicos, ou seja, são processos que demandam ganho de energia. E agora, professor, quando eu volto, se eu tenho um processo que é endotérmico, quando eu faço o sentido de volta, eu tenho um processo exotérmico. Certo? Então, olha só.
Sólido para o líquido é endotérmico ou exotérmico? Endotérmico. Líquido para o gasoso, endotérmico ou exotérmico? Endotérmico. Sólido direto para o gasoso, endotérmico ou exotérmico? Endotérmico. Gasoso para o líquido, exotérmico. Líquido para o sólido, exotérmico. Gasoso para o sólido, exotérmico. Matei. Show? Então, com isso, a gente tem as nossas 3 passagens. Agora, a gente vai falar desse asteriscozinho aqui que eu coloquei. Olha só. Vou deixar vocês darem um printzão nessa tela, tá? Para que vocês copiem, caso queiram, tá? Então, a partir daí, eu vou explicar esse asterisco. Então, desculpa, dá o printzão aí, bolado. Printa. Printou, bebê? Então, vamos voltar, ó. Vou dar um cortezão, um cutzão, e aí quando voltar, já vai voltar o quadro preparado, tá bom? Então segura aí, marca um 10. Então olha só, voltamos, tá? Presta atenção. Vaporização. A vaporização, você está vendo que tem 3 setinhas, né? Isso significa que a vaporização é dividida em 3 outros processos. Professor, que processos são esses? Vem comigo, coisa rica. Coisa rica, vem comigo. Ó, a gente divide esse cara em evaporação. Muito provavelmente agora vem o cara que você tá lembrando aí, ó. Ebulição. E por fim, calefação. Certo? Então, o meu processo de vaporização ele é dividido em 3. Ele é dividido em evaporação, ebulição e calefação. Show? Calefação. Qual é a diferença, professor, entre os 3 processos, já que eles fazem parte do estado sólido, do estado líquido para o estado gasoso? Olha só, a diferença daqui está em 2. Primeiro, a diferença está no tempo. Então, vou botar aqui, ó, a diferença está no tempo do processo e também na temperatura do processo. Então, esses caras eles vão se diferir entre tempo e temperatura. Então, olha só. A evaporação, em termos de tempo, tá? E eu vou sempre colocar aqui, ó. Isso aqui vai ser sempre o primeiro. E isso aqui sempre o segundo. Vamos fazer essa convençãozinha para ficar tranquilo, para ficar show. Ó, esse cara aqui ele vai ter um tempo muito longo. É uma coisa que acontece muito demoradamente. Exemplo, roupa no varal. A roupa no varal que o pessoal da sua família aí coloca, ela passa por um processo de evaporação. Então, olha só, primeiro é o tempo, né? O tempo é lento, demora muito, é muito demorado. E em termos de temperatura, em baixas temperaturas. Porque olha só, a água ela passa do estado líquido para o estado gasoso a 100 graus, certo? A 100 graus. Só que no meio ambiente a gente não tem 100 graus. Né? O pessoal da sua casa não coloca roupa para estender no varal com 100 graus de temperatura ambiente, né? Então a temperatura está ali nos 40, nos 30, né? Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, né? Aqui no Rio de Janeiro é quente bastante, é bem quente. Então a gente pega ali os 30 graus e vai, acontece. Por quê? Porque é muito lento, é muito demorado e a temperatura é muito baixa, tá? Na ebulição, qual é o exemplo? Pô, fazer aquele miojão bolado. Chega lá na hora da janta, não tem nada pra comer, tá meio com fome, aí você vai e faz o quê? Faz um miojão. Aí tu pega e faz o quê? Pega a água, bota na panela, bota a panela pra esquentar. Então olha só, o tempo aqui é moderado. E a temperatura é a própria temperatura de ebulição. Então aqui é na temperatura de ebulição. É a temperatura correta, digamos assim, tá? E aí quando eu falo da calefação, a calefação é aquela gota na chapa quente. Gota na chapa. Vou botar aqui a onomatopeia, o tss, né? Aquele tss. Quando aquela gotinha de água cai dentro da sua panela bem quente,
aí faz o tss. Então é um processo, não é rápido, ele é instantâneo. Então ele é um processo instantâneo. Instantâneo. E em termos de temperatura, a temperatura não é alta, a temperatura é altíssima. Certo? Então isso a gente precisa saber, tá bom? Então olha só, a vaporização ela é dividida em 3 processos: evaporação, ebulição, calefação. Show! Exemplão, roupa no varal, lentinho, temperatura baixa, acontece de forma muito demorada. Ebulição, aquele miojão, água para esquentar, bota água para esquentar para cozinhar, né? Tempo moderado e a temperatura é a temperatura correta, é a temperatura de ebulição. A calefação é aquela gotinha na chapa quente, tss, instantâneo, temperatura muito alta, tá bom? Então com isso a gente acaba a nossa competência de troca de estado físico da forma mais tranquila possível, tá bom? Então a partir daqui a gente se encontra. O próximo vídeo é para falar sobre fenômeno químico, fenômeno físico, explicar a diferença, os bizus, o macete, o caminho mais curto para você acertar a questão e passar na sua prova. Porque essa é a nossa intenção aqui do Top Militar, é você ser aprovado e a sua concorrência não, e ela chorar, porque a vaga é sua. A vaga é sua, meu querido, minha querida. Tá bom? Então, beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo. Tá bom? Forte abraço.